un texto inicial para convidar o público a mergulhar no quadro. Universo sombrio de Os Machado de Nova Orleans. Itzen Jubait Ishabat ta Itzen Jubait Is Jubait Jujol. Instigando curiosidade e criando un clima de suspense. Una abertura narrativa que inmediatamente gera tensão. Por exemplo, un recorte de jornal da época sobre o pride assassinato, com sons de faixa afiando, gritos abafados e batidas na porta. Algo que faz o espectador prender a respiração. Inscreva-se para saber mais sobre estágio. Curta e comente se você se acha que a história nunca deve ser esquecida. E compartilhe para estimular o debate sobre as lições que devemos aprender com o passado. Isso não é um mito. É style? E cala daqui. Inscreva-se para saber mais sobre história. Curta e comente se você acha que a história nunca deve ser esquecida. E compartilhe para estimular o debate sobre as lições que devemos aprender com o passado. Isso não é um mito. História. E classe daqui Itzen Jubait Jubach. O corazzo pulsante de Nova Orleans ecoava em ritmos de jazz, misturados ao som distante das caravanas e ao barulho de fábricas. Andeg marcadas pela guerra. A cidade era um mosaico de culturas franceses, crípulos, italiano-afro-americanos imigrantes recém-chegados dividiam as ruas estreitas, os mercados vibrantes e os becos escuros onde segredos se escondiam. A Primeira Guerra Mundial havia terminado, mas o medo ainda imperava. A gripe espanhola devastava famílias inteiras, deixando queixos empilhados e médicos sobrecarregados. A vida cotidiana era uma mistura de celebração e tragédia. Nas tavernas, saxofones e trompetes desafiavam o silêncio da morte. Nos jornais, as manchetes falavam de esperança e medo. Nesse cenário, surge uma cidade que parecia viva, respirando com intensidade, mas também presta a mergulhar em uma sombra inesperada. Enquanto Apu celebravam casamentos e batizos, ao som de bandas locais, outros coravam, entes perdidos para a dendes. As ruas iluminadas. A gás mostravam contrastes brutais. Mansões de famílias ricas ao lado de cortícios, onde dezenas se espremiam em quartos úmidos. E nesse espaço de contraste que as histórias do Machado de Nova Orleans cosmecharia. Antes do primeiro golpe, havia um silêncio pesado no ar, como se todos soubessem, no fundo, que algo maligno estava por vir. Este prólogo não arruinava o assassino, mas muda a atmosfera que o tornaria decisivo. Uma cidade dividida, tensa, pronta para explodir em pânico. Os jornais já plantavam a semente do medo. Crimes brutais entre comerciantes italianos, roubos sangrentos, brigas de gangue, mas nada prepararia Nova Orleans para o que viria. E assim, entre os ecos do jazz e o barulho distante de maquiados cortando l'energia, nos quentais, o desjuto da nostalgia, na madrugada abafada de Isusande. Maio de Itzen Jubait Jubach, Nova Orleans acorda com gritos vindos de uma pequena mercearia no Barre Tiano. A lua iluminava fracamente a fachada da loja de Joseph e Catherine Maggio, imigrantes que tentavam prosperar vendendo vinho e alimentos. Era uma família respeitada, mas naquela noite, os outros reservaria lugar sombrio na história. O corpo de Catherine foi quente na cama, coberto de sangue, a garganta aberta com brutalidade. Ao lado dela, Joseph ainda respirava, mas em agonia. Seu rosto e pescoço estavam dilacerados. Ele morreria poucas horas depois. O que
quarto pristaia ensopado en vermelho. O único soma era o gotejar do sangue, jar do sangue, escorrendo para o chão de madeira. Na cozinha, a polícia encontrou machado ensanguentado, pertencente à xizena família. Nenhum obséquio de valor havia sido levado. A porta dos fundos mostrava sinais de arrombamento, mas não havia testemunhas. A brutalidade do ataque. Feita, onde o casal dormia, Joe a comunidade. Em choque, os vizinhos se aglomeraram rapidamente em frente à casa. Muitos coravam, outros murmuravam sobre maldições, vinganças e crimes mafiosos. Os jornais não demoraram a publicar manchetes sensacionalistas, assassino, misterioso, atacano, corrário da comunidade italiana. O caso gancho, repercussão imediata. O denme perturbador não era apenas a violência, mas a frisa. O assassino parecia não buscar vendio, apenas sangue. Para pus, o crime parecia hora de luco. Para outros, detazinan que queria enviar uma mensagem. No entanto, o silêncio da noite havia sido quebrado para sempre. O Machado de Nova Orleans havia feito sua primeira prístina posição inaugurando uma sequência de horrores que paralisaria a cidade. Enquanto a polícia recolhia provas, detalhe assustava. O assassino parecia receber a rotina da casa. Nada indicava pressa. Apenas uma execução calculada. Era apenas o começo, na minha mente, ao assassinato brutal dos Maggio. A Knaste se espalhou como fogo pelas ruas de Nova Orleans. A cidade já era enfraquecida pela gripe espanhola e pelo conflito social. Mergulhou em novo estado de pânico. Os sinos das igrejas dobraram não apenas pelos mortos, mas pelo medo que agora habitava cada lar. Os jovens publicaram edições extras, com letras enormes estampando as manchetes. Assassino a solta e família degolada no coração. Do bare Tiano, a pjúpcia lia com mareos tremulas. Wisdal os rumores cresciam, falava-se de vingança mafiosa, de luco sanguinário e até de forças sobrenaturais. Nos bares, homens discutiam acaloramente quem poderia ser o culpado. Nas praças, lutiet cochavam sobre fechar portas e janelas. Antes do pôr do sol, crianças, antes livres para brincar até tarde, agora eram recolhidas cedo pelos pais, com ordens severas de não abrir a porta em julho. A polícia, pressionada pela opinião pública, montou patrulhas noturnas, mas, apesar das rondas, o sentimento era de impotência. O assassino parecia invisível, incapaz de surgir e desaparecer, sem ficar rastros. A ausência de pistas concretas apenas reforçava o terror. Enquanto isso, os líderes comunitários italianos pediam calma, mas suas palavras soavam vazias diante da brutalidade. Muitos comerciantes começaram a dormir armados em suas lojas, machados e pistolas ao alcance das manos. O medo transformava vizinhos em suspeitos. A cidade, que pulsava ao som do jazz e da vida noturna, clãs a silenciar. Cortinas fechadas, ruas vazias bestas na 9 da noite, bares com poucos clientes. Nova Orleans respirava sob uma sombra espessa. A reação não foi apenas de medo, mas também de fúria. Vozes exigiam justiça. Manchetes cobravam ação e parte da júpcia clamava por prisões rápidas
mesmo sem provas. A histeria coletiva cosmeava a tomar forma, o que, priser crime, do Machado não apenas matou casal. Ele havia aberto a ferida da cidade inteira. Os polícias de Nova Orleans sabiam que precisavam mostrar prosciutto rápidos. O crime contra os Maggio havia escandalizado a cidade e a pressão da imprensa orientava. Assim logo vence o inteiro do casal, que se misera a vascular ober, empulho de carredatare. Na cena do crime, analisaram nunca mais a porta dos fundos. O trinco havia sido forçado com habilidade, sem barulho que pudesse acordar os vizinhos. Oximoantras, marcas de sapato cobertas de lama indicavam que o assassino poderia ter vindo de pantano próximo. No entanto, a chuva recente dificultava distinguir pegadas. O que machado ensanguentado foi examinado. Pertencia a xenoftamita, guardado no quintal. Isso intrigava os investigadores porque o assassino esquelejou a esculejaria. Uma arma da casa, em vez de levar a sua, seria para incriminar Schisen? O apenas improviso, os polícias tanteme encontraram uma lâmina de barbar descartada perto da cama. Este detalhe seria crucial, pois Joseph Magirio era barbeiro e havia afiado as lâminas na noite anterior. A hipótese era que o assassino poderia ter usado uma das lâminas. Antes de recorrer ao machado, vizinhos foram interrogados. Muitos afirmaram ter ouvido apenas grito abafado, seguido de silêncio. Outros disseram ter visto homem correndo na madrugada, mas nenhum rosto pode ser descrito. As versões se contradiziam. Com poucas pistas, a polícia passou a desconfiar da pequena família. O irmão de Joseph, Andrew Maggio, foi investigado. Ele havia chegado em casa bêbado naquela noite, ao encontrar os corpos. Correu em desespero até chamar ajuda. A polícia, no tanto, estranhou o fato de ele não ter percebido os gritos. Apesar das suspeitas, nada foi provado. A cidade, ao saber das investigações, ficou mais tensa se o assassino não era de fora. Poderia estar entre eles. Vizinho o conhecido, à medida que a investigação avançava, a imprensa começou a alimentar uma narrativa perigosa. O crime teria rusinicom. A comunidade italiana manchete sugriam em venda da máfia, reforçando estereotipos contra imigrantes. Os Maggio eram italianos, assim como muitos comerciantes que haviam sofrido roubos violentos nos últimos anos. A coincidência levou a polícia a interrogar dezenas de imigrantes, mas mesmo sem provas concretas. A comunidade reagiu com indignação. Homens honrados, donos de mercearias e padarias, eram arrestados para delegacias e trados como criminosos. Mulheres corriam nas ruas, acusando a polícia de injustiça. O clima de tensão entre italianos e americanos nativos se intensificava. No medio disso, surgiram rumores de que o assassino poderia ser siciliano ligado à máfia. Essa teoria ganhou força quando ex-presidiário, suspeito de envolvimento em extorsões, foi preso preventivamente, mas nada ligava o homem diretamente ao crime dos Maggio. Enquanto isso, jovens exploravam o medo com caricaturas e textos inflamados, sugerindo que o monstro italiano andava à solta. Essa demoniza apenas aumentava o preconceito e a sensação de que cada imigrante poderia ser culpado. Os italianos, acuados, que se começaram a formar grupos de proteção comunitária.
armavam-se em vigílias noturnas, prometendo defender suas famílias contra o ataque, fosse do assassino ou da polícia. A investigação, em vez de esclarecer, dividia em metastadi. O que Machado de Nova Orleans não apenas matava, mas plantava a semente da desconfiança entre vizinhos. Em mais de 150 circuitos, meses vezes o assassinato dos Maggio e de outros ataques brutais, a cidade de Nova Orleans preveio documento que mudaria tudo. Uma carta assinada pelo pai do assassino, publicada em jornais locais. Ela trazia tom sarcástico, quase teatral, como se o criminoso quisesse brincar com o medo da cidade. No texto, o autor se inventava como o espírito do Machado, afirmando não ser humano, mas uma entidade infernal que caminhava pelas ruas. Prometia matar-nos aimes, mas como uma condição. Naquela noite destes, ninguém seria atacado caso toda a cidade tocasse jazz. A carta causou histeria coletiva. Uns acreditavam que era uma farsa criada por jornalistas para vender jornais. Outros juravam que Pesnas, o verdadeiro assassino, teria coragem de zombar da polícia e da polícia. O prefeito tentou acalmar os cidadãos, mas a carta foi lida em voz alta em bares, mercados e igrejas. O que medo se misturava com descrença, mas se gostava ignorar a ameaça. E assim, pela primeira vez na história, uma cidade inteira preparava-se para uma noite em que o jazz seria não apenas música, mas uma espécie de escudo contra a morte. Na noite marcada pelo assassino, Nova Orleans viveu dois episódios mesurei de sua história. Assim que o sol se pôs, o silêncio habitual foi substituído por música. Em cada bar, restaurante e até dentro das casas, o som do jazz ecoava. Trompetes, clarinetes e saxofones se misturavam em melodias frenéticas. Famílias que não tinham músicos encontraram pequenas bandas improvisadas. Aqueles que não podiam pagar colocaram gramofones nas janelas, girando discos. Até que a agulha se gastasse, o medo deu lugar a uma estranha euforia coletiva. Crianças dançavam nos quintais. Wildak underlines, tensos, sorriam ao som das músicas que invadiam a noite. O jazz, que já era parte da alma da cidade, agora se tornava sua salvação. E homem impressionante naquela noite, nenhum assassinato aconteceu. O Machado cumpriu sua prenda. O silêncio da morte deu lugar ao barulho da música. E a Blussonia acreditou, ainda me, que o assassino não era apenas humano, mas algo del da compreensão. Essa noite ficou marcada como a noite do jazz, momento em que Nova Orleans venceu o medo não com armas, mas com música. Após a noite do jazz, em que a cidade inteira tocou música para afastar o Machado, o silêncio voltou a dominar as ruas. Mas esse silêncio não era paz, era tensão. Cada família vivia na expectativa de que o assassino atacasse noite mais. Nas casas, pais mantinham vigílias armados, com machados, facas ou pistolas ao lado da cama. Janelas eram trancadas com tabuas, e até portas improvisadas de ferro que se iam a surgir. Alguns vizinhos se revezavam em turnos para patrulhar. Os quarteirões, as noites de Nova Orleans, se transformaram em ritual de medo. Cada som da madrugada, gato no telhado, o que range de madeira, o vento batendo contra as janelas, fazia coração dispararem. Crianças coravam e pediam para dormir nos quartos dos pais.
Bares e restaurantes, antes lotados, agora fechavam cedo. As ruas ficavam desertas logo. Bençule o pôr do sol, até os músicos, heróis da noite do jazz, passaram a temer sair para tocar. A histeria coletiva crescia. Alguns acreditavam que trancar portas não adiantava, já que o Machado parecia surgir de forma sobrenatural. Outros juravam que o assassino vivia entre eles, talvez como vizinho aparentemente comum. O medo não estava apenas nas ruas, mas dentro das casas, espreitando cada insônia. O que Machado havia conquistado sua maior arma, o terror psicológico, com a cidade em pânico e a polícia pressionada, que a opinião pública era apenas questão de tempo até que Junan fosse apontado como culpado. E seguinte foi Frank Giordano, jovem italiano acusado de envenenar em dos ataques. Giordano tinha histórico de brigas e uma reputação turbulenta, o que o tornou alvo fácil. Vizinhos enferam tê-lo visto perto da cena de dos crimes, embora os testemunhos fossem contraditórios. Presas, foi exibido à imprensa como o provável Machado. Os jornais vibram como alaneste. Manchetes estampavam: o assassino capturado tonal. A cidade respirou aliviada por a apuno daias, acreditando que o terror havia chegado ao fim. Mas a alegria foi breve. Novos ataques aconteceram. Wisdar Giordano estenda preso, provando sua inocência. O que chancelou envergonhou a polícia, que foi acusada de usar bode expiatório para acalmar a prisão. Giordano foi libertado, mas sua vida nunca me seria amalgamada. Carregado de suspeitas, rejeitado por parte da comunidade, tornou-se uma fuicinha do verdadeiro Machado, a paranoia que destruía a reputação, junto com vidas. Esse episódio mostrou que a cidade, além de temer o assassino, agora também temia a injustiça. A pergunta ecoava: se não era Giordano Changton, quem era o verdadeiro Machado? Mas a captura e posterior libertação de Frank Giordano não reduziram o medo, e quando a madrugada de 15 de junho de 1927 chegou, o Machado voltou a agir, desta vez contra a família Bessemer. Louis Bessemer, dono de uma pequena mercearia, e sua companheira, Harriet Lowe, foram encontrados brutalmente atacados. Ambos tiveram a crievle esmagada tu la dormiam, mesma vez que como pudem marrado da família. O ataque foi descoberto ao amanhecer. Quando vizinhos estranharam a porta entreaberta da loja, Louis ainda respirava, coberto de sangue, e Harriet, em estado grave, murmurava palavras confusas. Ambos foram levados presas para o hospital. A senda do crime repetia o elemento do caso Maggio: invasão silenciosa, uso de uma arma doméstica, violência extrema e a ausência de carro-roubo. Os polícias começaram a notar padrão, e a cidade a perceber que nenhum lar estava segura. Harriet, mesmo ferida, conseguiu dizer à polícia que havia visto homem entrada pela janela. A descrição era vaga, alto, sombrio, de feições difíceis de identificar. Isso bastou para reacender os rumores de que o Machado não era apenas humano, mas uma criatura das sombras. O segundo ataque não só confirmou a presença de assassino em série, como também aprofundou o terror coletivo. A cidade mergulhava em paranoia, sabendo que a que momento o Machado poderia bater a sua porta com 2 ataques brutais. Em menos de 2 meses, os investigadores começaram a perceber semelhanças
que avantavam para o mesmo assassino. Surgia, assim, o padarau do Machado de Nova Orleans. Todos os ataques aconteciam à noite, entre meia-noite e tão da minha. As vítimas eram comerciantes ou famílias ligadas a pequenos negócios, em sua maioria italianos. As casas eram invadidas em silêncio, quase sempre pela porta dos fundos ou por janelas, sem sinais de pressa. O assassino não roubava nada. Dinheiro, joias e mercadorias permaneciam intocados. O ruti parecia ser unicamente derramamento de sangue. Além disso, o criminoso usava armas encontradas no local, machados ou lâminas das próprias famílias, como se quisesse mostrar que fim lhe podia se defender dentro de sua pequena casa. A violência era sempre desmedida. Golpes múltiplos na cremfli, cortes profundos, sangue espalhado pelas paredes e morvelis. O que terror não está apenas na morte, mas na brutalidade ritualística. Essa repetição levou a imprensa a batizar o criminoso como o Machado de Nova Orleans, o que nome correu pelas ruas e pelos jornais, gravando-se no imaginário popular. A cidade passou a viver sob vigilância constante. Homens dormiam com armas a mão, lututavam em frente a imagens religiosas. E que já sabiam, mesmo pequenas. O nome do assassino que rondava a cidade, o padrão dos crimes não era apenas prova de uma mente doentia, mas também o sinal de que os ataques continuariam. E, de fato, continuarão enquanto a polícia oficial se mostrava incapaz de capturar o Machado de Nova Orleans. Outros homens e rutas decidiram agir por conta própria. Surgiram detetives particulares, jornalistas obstinados e até curiosos que acreditavam poder solucionar o mistério. Entre neles está John D'Antonio, detetive posado conhecido por investigar crimes violentos na cidade. Ele acreditava que o assassino não era simples ladrão, mas sim serial killer, movido por presa em matar. Suas teorias foram publicadas em jornais locais, despertando angle, medo, mas também atraindo tanto para falhas da polícia. Alguns jornalistas passaram a seguir pistas ignoradas pelas autoridades. Entrevistaram vizinhos, vasculharam regiões de imigrantes, investigaram possíveis ligações com máfias e até tentaram decifrar a carta misteriosa publicada pelo assassino. Havia ainda grupos de cidadãos armados, autoproclamados caçadores do Machado, patrulhavam ruas, montavam vigílias e alguns até se disfarçavam para tentar atrair o criminoso, mas nenhum desses esforços trouxe prosseguidos concretos. Apesar disso, a investigação paralela manteve o tema vivo. Cada teoria publicada nos jornais incendiava a imaginação popular. Seria o Machado maníaco? Imigrante vingativo? Espírito demoníaco? O fato é que, ao mesmo tempo em que ajudavam a expor os erros da polícia, essas investigações independentes também espalhavam pânico e o Machado, invisível, continuava a soltar nem todas as vítimas. Do Machado morrerão. Algumas mulheres sobreviverão aos ataques e seus testemunhos se tornarão fundamentos para alimentar o mistério. Uma delas foi Pauline Bruno, que sofreu ataque brutal, mas conseguiu sobreviver ao ter apenas ferimentos superficiais na querefle. Pauline contou que o assassino parecia surgir do nada, silencioso, e que o Machado parecia querer como se fosse conhecido por uma força sobre-humana. Outra sobrevivente foi Anna Schneider.
Atacadas el dormia gravidia de 8 meses. Mesmo ferida, gravemente naquele conseguiu sobreviver e dar a pouco lupuco dias dispo. Sua xistol de choco a cidade. Uma semida ferida fela mal do machado, mas forte o bastante para trazer uma axila ao mundo. Esses testemunhos criaram uma ora angleme assustadora. As mulheres descreviam o agressor como alto, sombrio, como os que brilhavam na escuridão. Outros detalhes eram vagos, mas suficientes para reforçar a ideia de que não era apenas homem comum. A coragem dessas sobreviventes virou manchete no jornal, mas também eu a cidade me aterrorizada. Se até grávidas e jovens, indefesas podiam ser atacadas, em suas camas, estunda estania a salvo. As vozes das mulheres sobreviventes ecoaram como lembrete. O machado podia falhar em matar, mas nunca falhava em espalhar medo depois da carta misteriosa do machado, que prometia não matar naquela noite. Se a cidade inteira tocasse jazz, Nova Orleans nunca me foi a máxima. O que antes era apenas música nos bares. Do French Quarter tornou-se escudo cultural contra o medo. Bares, tavernas e até padarias começaram a contratar músicos para tocar à noite. Para tocar à noite. O som de trompetes e clarinetes enchia as ruas. Ecoando entre casas e becos, pequenos grupos de jovens músicos viraram símbolos de tech, esperança e ganharam fama instantânea, já que eram vistos como protetores da cidade. Até mesmo famílias comparam gramófonos ou improvisaram instrumentos. Para manter o jazz dentro de suas casas, as clés batiam em panelas, os pais subiam e vizinhos se juntavam para formar pequenas orquestras improvisadas. Para muitos, o jazz deixava de ser apenas música. Era quase ritual de sobrevivência. A cada nota, acreditavam estar afastando a sombra do machado, mas, por trás do som alegre, o medo continuava. Todos sabiam que, apesar da música, o assassino estava a soltar. O jazz unia a cidade, mas Patames lembrava a todos que a vida pendia por fio, apesar da explosão de música. Havia noites em que o jazz cessava e a cidade mergulhava em silêncio absoluto. Nessas madrugadas, cada estalo de madeira parecia anunciar a chegada do machado. Casas inteiras permaneciam acordadas. Famílias sentavam-se em torno de mesas com velas acesas, murmurando rezas ou apenas ouvindo o silêncio lá fora. As ruas, que de dia eram cheias de vida, ficavam desertas, iluminadas apenas pelos postes a gás que projetavam sombras distorcidas nas paredes. Os poucos sons eram inquietantes: o ranger de uma porta, passos de gato, o vento batendo em persianas. Qualquer barulho repentino bastava para fazer corações dispararem e vizinhos sussurrarem. Ele voltou. Nesse clima de tensão, até a polícia parecia impotente. Patrulhas caminhavam com passos pesados, mas evitavam becos escuros. Muitos oficiais admitiam, em silêncio, que também tinham medo de se tornar vítimas. Essa atmosfera fez nascer uma paranoia coletiva. Vizinhos desconfiavam uns dos outros, acreditando que o machado poderia ser zina cocido. Amizades antigas se desfaziam e a desconfiança crescia. O silêncio da madrugada era, em si, personagem, vazio sufocante, onde a cidade inteira prendia a respiração, esperando o próximo golpe
que poderia quer aquele momento, depois da primeira carta publicada, hasta já acreditava que o Machado havia se calado, mas em abril de 1814, novas correspondências, que os carram a surgir no jornal de Nova Orleans. Dessa vez, as cartas não apenas ameaçavam, zombavam da polícia e da plúcia, o que assassino, que se autoproclamava o espírito do inferno, descrevia-se como uma entidade que jamais poderia ser capturada por homens mortes. Ele ria da ineficácia das autoridades e chamava Nova Orleans de minestade. Os textos eram escritos em tom irônico, quase literário, alternando entre frases elegantes e ameixas brutais. Em uma das passagens, dizia que a próxima não seria escalida ao acaso, sem motivo algum, apenas pelo prazer de espalhar terror. Os jornais, ávidos por vender edições, publicavam as cartas em destaque. Para alguns, era apenas truque de jornalistas. Para outros, cada pandra era real, vindadamente encenado por Machado. Reza foi imediata. Famílias reforçaram andam em suas casas. Padres organizavam missas espécie pedindo proteção. E músicos, temendo novo massacre, preparavam sese para repetir a noite do jazz se las sucesso. As cartas não apenas comunicavam o assassino como a saudade, mas também se tornaram tipielo ficons, mas também se tornaram uma arma psicológica. A cada publicação, o medo alimentava, e o Machado ria nas sombras, como cada novo ataque e cada carta publicada. Crescia também a divisão dentro da cidade. Nova Orleans, já era marcada por tensões raciais e étnicas, agora se via consumida pela desconfiança. A maioria das vítimas, até então, era de origem italiana. Isso fez com que a imprensa e parte da polícia insinuassem que o assassino estava ligado a rivalidades mafiosas ou a crime de vingança dentro da pequena comunidade. O resultado foi devastador. Italianos passaram a ser perseguidos, difamados e acusados sem provas. Comerciantes perderam clientes, famílias inteiras eram hostilizadas, e até criadas sofriam insultos nas ruas. E ao mesmo tempo, muitos italianos acreditavam que o Machado poderia ser americano nativo, alguém que odiava imigrantes e queria espalhar o terror para expulsá-los. Isso gerava retaliações, desconfiança mútua e brigas constantes entre vizinhos. A tensão explodiu em pequenos tumultos. Discussões em mercados, em porões, em bares, e até linchamentos de inocentes acusados de serem o assassino. A saudade, que deveria se unir contra inimigo comum, acabava se dividindo mês. O Machado não apenas matava corpos, ele destruía laços sociais, alimentando clima de medo e ódio. No fim, a violência que se espalhava não vinha apenas de sua lamina, mas também da paranoia coletiva. Até então, todos os ataques do Machado seguiam padrão: invasão noturna, golpes brutais na crive, uso de armas da pequena caça em nenhuma motivação, aparentando terror. Mas em agosto de 1822, ocorreu algo inesperado. Crime fora padrão. Assim foi Sarah Laumann, uma jovem de 18 anos, atacada em sua cama. O detalhe perturbador foi que, ao contrário das vítimas anteriores, Sarah sobreviveu com ferimentos graves. Quando a polícia encontrou a moça inconsciente, mas viva, com cortes profundos no rosto e no crânio. O mais surpreendente, a janela da casa estava aberta, mas não havia sinais de arrombamento. Alguns vizinhos inferem que Sarah havia chiado a janela entreaberta
devido ao calor sufocante da noite. Isso alimenta teorias de que o assassino poderia escolher suas vítimas, por acaso, aproveitando pequenas distrações. Além disso, diferentemente de outros casos, o Machado não foi quente na cena. O que assassino o levou consigo, algo inédito. Até então, isso confundiu andem me os investigadores, que não sabiam se lidavam com o mesmo criminoso ou com imitador. Sarah, ao recobrar a consciência dias depois, disse-me que lembrava de uma sombra alta se empaziamando, mas não conseguiu identificar seu rosto. Voz ou batalhas. O terror, no entanto, foi suficiente para reforçar a lenda. O Machado poderia mudar suas regras. Aquele momento, com cada novo ataque, o medo da pulsúria se transformava em histeria coletiva. A cidade inteira vivia em alerta constante. E coe barulho, a noite era suficiente para encher pânico generalizado. Famílias trancavam portas e janelas com tabuas grossas, reforçavam fechaduras e até dormiam. Entre nós para vigiar a casa, comerciantes mantinham armas escondidas atrás dos balcões. Crianças eram proibidas de sair sozinhas, até mesmo durante o dia, mas a histeria real das casas. Qualquer estranho era visto com desconfiança. Vizinhos acusavam mutuamente e inocentes eram perseguidos. Em muitos casos, multidões enfurecidas tentaram linchar homens suspeitos, apenas por estar no lugar errado na hora errada. A imprensa alimentava o clima de terror com manchetes diárias, descrevendo detalhes sangrentos dos crimes e reproduzindo rumores sem confirmação. Alguns jornais chegavam a publicar dicas para não ser atacado, como chiar luzes acesas ou tocar música alta durante a madrugada. Esse ambiente de paranoia afetava até a polícia. Oficiais recebiam centenas de denúncias falsas por noite. Pessoas, jura, vão ter visto sombras nas janelas, vultos em telhados, ou barulhos de majados fora afiados. A maioria não passava de ilusões criadas pelo medo. Nova Orleans não vivia apenas sob o moteiro do Machado. Vivia sob o peso de uma psique coletiva adoecida, onde o medo transformava a realidade. A cidade inteira se tornava cúmplice de sua china paranoia. Na madrugada de 5 de agosto de 1921, o terror voltou a bater em Nova Orleans. A fisdenha desta vez foi a família Edward Schneider. Atacada, Ustag dormia em sua casa modesta. O crime ficou conhecido como o terceiro grande ataque do Machado. Edward e sua esposa foram surpreendidos por golpes violentos. O invasor, como nos casos anteriores, usou machado quente no quintal, mas o que me chocou foi a presença da filha do casal, uma esquilha pequena que também estava no quarto. Felizmente, a menina sobreviveu, mas assistiu ao horror de seus pais atacados diante de seus olhos. Vizinhos, alertados pelos gritos, correrão para ajudar. Encontrarão a família banhada em sangue, mas ainda viva. O casal foi levado ao hospital em estado crítico, mas, uma vez, nada havia sido roubado. A cena era idêntica às anteriores. Entrada silenciosa na porta dos fundos, brutalidade extrema, arma chiada para trás. Para os investigadores, não havia dúvida, era obra do mesmo assassino. Esse ataque teve efeito devastador.
Sed antes as vítimas eran vistas como alvo por ser comerciantes italianos, agora está ya claro que qualquer família podia ser escolhida. A sensação de impotência tomou conta da cidade inteira, ora com Machado não apenas atacava corpos. Ele destroçava a confiança no lar. O lugar onde todos deveriam estar seguros após o terceiro ataque. Os jovens começaram a dar ao Machado uma hora sobrenatural. Manchets falava mesmo demônio do Machado, alimentando o mito de que o assassino não era humano. Relatos de testemunhas sobreviventes descrevían sempre uma figura sombria, alta como los que pareciam brilhar na escuridão. Alguns diziam que ele não fazia barulho ao caminhar, como se flutuasse. Outros juravam que viram uma sombra desaparecer repentinamente, impossível para homem comum. Et padres começaram a pregar em igrejas que o assassino poderia ser uma puncejo divina pelos pecados da cidade. Fiéis enchiam templos em pus de proteção, levando crucifixos e imagens religiosas para dentro de casa. Nas ruas, boatos corriam. Uns diziam que era o diabo disfarçado, outros que era espírito vingativo de imigrantes assassinados no passado. Essa visão demoníaca cresceu tanto que muitas famílias passaram a chegar velazes a noite inteira, acreditando que a luz poderia afastar. O assassino, real ou sobrenatural, havia se tornado mais que criminoso. Era mito vivo, personagem de terror que alimentava o medo de toda uma cidade. O demônio do Machado havia conquistado Nova Orleans. Seja antes o jazz era apenas música de bares e festas. Agora se transformava em ritual contra o mal. Depois das cartas do Machado, a cidade passou a acreditar que o som poderia afastar a entidade demoníaca que rondava Nova Orleans. Cada ataque reacendia essa crença. Músicos foram exaltados como heróis. Suas melodias não apenas divertiam, mas protegiam vidas. Alguns padres chegaram a permitir que bandas tocassem dentro das igrejas. Como se o jazz fosse uma oração moderna, as ruas do French Quarter se enchiam de notas frenéticas, trompetes e saxofones ecoando até o amanhecer. Muitos acreditavam que, wisdom a música soasse, o Machado não usaria patrecer, o que jazz era, para a esplúncia, exorcismo coletivo. Alguns relatos populares diziam até que vizinhanças inteiras passavam a noite em vigílias musicais. Famílias se reuniam no quintais com gramofones. Vizinhos traziam violões e clarinetes, e a teclado improvisavam instrumentos. Cada som era carregado de esperança e de medo. Mesmo assim, o pânico não desaparecia. O que jazz se tornou símbolo de resistência, mas também uma lembrança de que a cidade só podia lutar contra o Machado através da música. Para muitos, a salvação não está na polícia, mas no som, enquanto a pincelúcia buscava proteção. No jazz, dentro da polícia crescia o conflito entre investigadores. Alguns acreditavam que o Machado era apenas criminoso astuto, humano mas extremamente violento. Outros estavam convencidos de que lidavam com algo sobrenatural. Os céticos insistiam em seguir evidências, pegadas, majados ensanguentados, relatos de sobreviventes. Reforzavam que o assassino provavelmente era homem comum, talvez imigrante, o Shidan ligado ao crime organizado. Esses investigadores trabalhavam em mapas, trachando padrões de locais e horarios dos ataques.
Já os me supersticiosos apontavam para as coincidências. Os ataques sempre à noite, a ausência de roubo, a brutalidade sem sentido, e principalmente as cartas que falavam em espírito do inferno. Para eles, o Machado era mais que home. Era uma entidade. Essas divisos enfraqueciam a investigação, enquanto uns buscavam suspeitos concretos. Outros perdiam tempo tentando provar teorias esotéricas. A imprensa explorava o conflito, publicando manchetes como «Plesionao sabe se casahom o demônio». Essa falta de consenso guiava hasta allí anda. Mas vulnerável. Afinal, se a polícia não sabia quem perseguia, como poderiam capturá-lo? O Machado seguia impune, e a desunha das autoridades só reforçava seu domínio sobre o medo, gente o primeiro ataque contra os Maggio, a comunidade italiana, estando no centro da tragédia. Comerciantes, padeiros, donos de mercearios, todos eram alvos preferencias do Machado. Com o passar dos meses, o medo transformou-se em rotina. Famílias italianas passarão a viver em estado de sítio dentro de suas próprias casas. As portas eram reforçadas com barras de ferro. Janelas fechadas com tábuas grossas. Muitos dormiam com armas. Armas ao lado da cama. Outros se revezavam em turnos de vigília, como se estivessem em guerra. A vida social praticamente desapareceu. Os encontros familiares, antes cheios de risos e vinho, agora eram silenciosos, como olhares fixos nas portas e nos corredores escuros. Até as igrejas italianas sentiram o impacto. Missas se transformaram em orações coletivas, pedindo proteção contra o assassino. O preconceito piorava. Acranzantio. Para os nativos de Nova Orleans, os italianos não eram apenas vítimas, mas também suspeitos. Alguns acreditavam que o Machado fosse deles, parte de vinganças internas ou disputas mafiosas. Assim, os italianos viviam duplamente aterrorizados pelo assassino e pela hostilidade dos vizinhos. Esse isolamento forçado moldou a memória da comunidade. O que Machado não era apenas uma ameaça externa. Ele era a cicatriz que dividia italianos e americanos. Em uma estadrigeira marcada-lhe desconfiança com tantos ataques, boatos e cartas. Nova Orleans entrou em verdadeiro estado de transe coletivo. A cidade já não respirava da maximada forma. O cotidiano era dominado pelo medo, a ponto de transformar a vida em pesadelo acordado. De dia, os mercados e ruas ainda mantinham movimento, mas era possível sentir a tensão nos olhares. Pessoas falavam baixo, sempre olhando para trás, como se Gina as seguisse. À noite, o cenário mudava, cortinas fechadas, luzes apagadas, ruas desertas. O som do jazz ainda ecoava, mas não como antes. Agora era jazz frenético, quase desesperado, como se cada nota fosse uma tentativa de expulsar o mal que rondava a cidade. Bandas tocavam, sem parar, e famílias pediam aos músicos que prolongassem a presença até o amanhecer. Enquanto isso, os jornais alimentavam a sensação de transe. Manchetes anunciavam novos boatos, mediums davam entrevistas sobre visões do Machado e até astrólogos publicavam previsões de futuros ataques. A cidade oscilava entre superstição e desespero. Para muitos, viver em Nova Orleans naquele período era como caminhar em sonho febril, lugar onde música, sangue e medo se misturavam até se tornarem indistinguíveis na madrugada de Jour de Marche de Etienne Cubac e Jurcure. Nova Orleans presenciou dos ataques.
me botes do Machado to masakeda, Framila Cortimiglia. Charlie Cortimiglia, humilde comerciante totiano, su esposa Rosie e sua filla de apenas 2 anos sono atacados en sua casa, o que assassino invadiu pela porta dos fundos, como de costume, e desferiu golpes brutais de Machado, todos dormiam. Os vizinhos acordarão, com os gritos desesperados de Rosie. Ao entrarem na casa, encontram uma cena de puro horror. Charlie gravemente ferido, Rosie ensanguentada e histérica, e a pequena Mary morta em seu berço, o crânio esmagado. Esse ataque abalou a cidade como nenhum outro. O assassinato de uma esquisla monstro que o Machado não tinha limites. Nem piada. A brutalidade foi tão grande que até polícias experientes se emocionaram ao ver a cena. Charlie e Rosie sobreviverão, mas suas vidas nunca me porão as mesmas. Rosie, em estado de choque, acusou vizinhos italianos de estarem envolvidos no crime, criando anga, me divisão dentro da comunidade. A tragédia dos Cortimiglia marcou o auge da crueldade do Machado. A cidade inteira mergulhou em luto. E as ruas de Nova Orleans nunca eram vistas com os mesmos olhos. Em meio ao terror e à histeria, a polícia tentou dar uma resposta. Nome começa a circular como o suspeito notório. Frank Docena, homem de reputação duvidosa, ligado a pequeños. Crime é conhecido por sua violência. Docena foi preso, besos testemunhos contraditórios, que o colocavam próximo a uma das casas atacadas. A imprensa imediatamente o apontou como o Machado, e manchetes sensacionalistas anunciaram. Assassino finalmente capturado. Mas logo surgiram dúvidas. Durante os interrogatórios, Docena negou com firmeza a que as provas eram freguês, não havia sangue em suas roupas, nem arma com ele. Apenas boatos e o desejo da polícia de mostrar cisnes. Enquanto permanecia preso, novos ataques acontecerão, destruindo qualquer credibilidade na acusação. A prisão percebeu que, uma vez, a polícia havia consentido, penesne, bode expiação. A libertação de Docena foi cercada de revolta. Muitos italianos viam nele a prova de que os imigrantes eram perseguidos injustamente. Já outros acreditavam que ele realmente percebia alguma ligação e escapara por falta de provas. Esse episódio mostrou o quanto a investigação estava perdida. Cada falso suspeito reforçava a sensação de que o Machado era intocável, fantasma que o lhe podia capturar a cada novo ataque. A polícia montava patrulhas, orientava a vigilância e organizava emboscadas. Mas não importava o que fizessem, o Machado sempre parecia escapar. Em muitas ocasiões, vizinhos juram ter visto uma sombra correndo bento os crimes. Polícias perseguiam o vulto por filas escuras, becos e pátios, mas ele desaparecia como fumaça. Os fareadores eram soltos, mas invariavelmente perdiam o rastro em algum ponto inesperado. Houve uma noite em que a polícia chegou minutos após o ataque. Encontram a Vustinae agonizado, mas o assassino já havia sumido. Portas e janelas estavam intactas e não havia sinais claros de fuga, como se tivesse evaporado. Essas fugas impossíveis alimentavam a crença de que o Machado não era humano. Alguns diziam que ele se transformava em sombra
Outros acreditavam que usava túneis subterrâneos da cidade. A verdade é que o fim dele sabia explicar como ele sempre desaparecia. Para os cidadãos, essa habilidade tornava o assassino ainda mais assustador. Afinal, como capturar razão que parecia invencível? A polícia, frustrada, queria admitir silenciosamente que talvez nunca conseguisse prender o Machado, e o mito crescia. O assassino continuava livre, rindo do medo que chegava para trás no auge do desespero. Muitos moradores recorreram a mediums e espiritualistas para tentar entender o Machado. Uma das mais famosas foi Madame Lavaux, descendante de praticantes de vaudou, que alegava poder se comunicar com os mortos e enxergar espíritos. Ela organizou sessões em sua casa no French Quarter, à luz de velas, cercada por hortos rituais lísticos. Madame Lavaux filava entrar em transe ouvir as vozes das vítimas do Machado. Segundo ela, os mortos imploravam por justiça e descreviam o assassino como ser das trevas, com olhos em chamas. Jornais sensacionalistas publicaram suas palavras como se fossem revelações. Muitos cidadãos acreditaram que o Machado era realmente uma entidade sobrenatural, fortalecendo ainda mais o mito. Atroz, mas céticos, viam tudo como exploração do medo popular, mas o que gente podia negar era o impacto de suas palavras. Famílias lotavam as sessões, trazendo estes pesais de vítimas, corando e pedindo proteção. Até os polícias compareceram em segredo, buscando respostas que a investigação formal não oferecia. Madame Lavaux tornou-se uma figura lendária. Para uns, charlatã. Para outros, a unha que usava instar o Machado em seu puzuns território. O do medo, na madrugada de jour de agosto e Saint-Hubert e que o Machado voltou a agir em ataque que ficou marcado la brutalidade e pela sensação de que o terror jamais teria fim. As vítimas Sorama Amelia, Steve Boca, imigrantes que moravam em uma pequena casa próxima ao French Quarter. Steve, dono Sif do mercearia, esqueciam. Steve, dono de uma mercearia, foi surpreendido, fuso dormia. O invasor entrou silenciosamente pela porta dos fundos e, como em ataques anteriores, usou o machado da piscina casa. Steve bregueou vol de golpes na cremfele, mas conseguiu sobreviver. Ferido e cambaleante, ele correu para a rua pedindo ajuda. Vizinhos acordaram, com soltos gritos, mas ao entrarem em sua casa encontraram uma cena de horror. Sangue espalhado pelas paredes, móveis revirados, e o machado largado próximo à cama. Mas uma vez, nada havia sido roubado. Steve não conseguiu descrever claramente o agressor. Apenas uma sombra alta e silenciosa. Para a polícia, isso bastava para reforçar a mente do Machado como uma entidade sobrenatural. A sobrevivência de Steve trouxe algum alívio, mas também confirmou o que todos já temiam. O assassino não espindiu intenção de parar. O quarto ataque consolidava a ideia de que o Machado dominava Nova Orleans, escolhendo vítimas ao acaso e zombando de qualquer tentativa de capturá-lo. Após meses de terror, ataques brutais e cartas misteriosas, algo inesperado aconteceu. O silêncio. Depois de algo de Saint-Hubert existiu, o Machado pareceu desaparecer das ruas de Nova Orleans. No Líder, a polícia acreditava que era apenas uma pausa. Famílias continuaram vivendo em vigília,
com portas reforçadas e armas ao alcance. Mas as semanas passaram e por os meses, e nenhum novo ataque foi registrado. O medo prende-se, não desapareceu de imediato. Muitos acreditavam que o assassino apenas esperava o momento certo para voltar. Outros diziam que ele havia fugido ou mesmo morrido. Alguns chegaram a acreditar que o jazz, tocado incessantemente pela cidade, havia realmente expulsado o demônio. A polícia aproveitou o silêncio para declarar vitória, embora nunca tivesse apresentado provas concretas. O prendido, culpado. A imprensa, sem novos ataques, passou a se dedicar a histórias sobre o mito. Quem realmente era o Machado? Home? Espírito? Louco? Gradualmente, a vida voltou ao normal. As ruas voltarão a encher-se de música, mercados reabrirão, famílias retomarão seus encontros. Mas a sombra do Machado continuava. Presente na memória coletiva, o declínio dos ataques não trouxe paz definitiva, trouxe apenas novo mistério, porque o Machado parou quando a cidade começava a acreditar que os ataques haviam cessado. Surgiu novo elemento, lutam. Bilhete gratuito ao Machado, diferente das cartas anteriores. Esse não foi enviado diretamente a jornal, mas bateu misteriosamente na porta de uma delegacia. O papel, escrito em caligrafia apressada e manchada de tinta, dizia que voces nunca me pegarão. Não há home como vocês. Sou o que caminha na escuridão e bebe o medo desta estadalagem. Já fiz o que vim fazer. Nova Orleans é minha e sempre será. Talvez volte, talvez não. Talvez já esteja entre vocês agora. O que bilhete não trazia ameaças despísicas, nem datas. Era como uma despedida enigmática. Para a polícia, parecia o fim do reinado de terror. Para a Bzumia, era apenas uma provocação. A certeza de que o Machado poderia voltar a que momento. Jornais publicarão o texto integralmente, alimentando a lenda. Muitos diziam que o assassino havia se cansado, ou talvez partido, para outra cidade. Outros acreditavam que continuava em Nova Orleans, rindo de todos, oculto em plena luz zodiacal. Esse bilhete foi a última vez que o Machado se manifestou diretamente. Deus, apenas um jogo psicológico, ninguém sabia. O último bilhete não trouxe alívio para a polícia. Pelo contrário, ficou claro que haviam fracassado. Durante mais de ano, dezenas de investigadores, patrulhas e prisões injustas não conseguiram deter o Machado. Os chefes de polícias ensinavam críticas severas da imprensa e da polícia. Manchetes acusavam as autoridades de incompetência e até de cúmplices, por não conseguirem capturar o assassino. A confiança na polícia estava destruída. Dentro das delegacias, o clima era de desespero. Pilhas de relatórios se acumulavam, cada com testemunhos contraditórios, mapas quevios de marcações de crime já não levava. Levam a lugar nenhum. Oficiais veteranos se aposentavam em silêncio, envergonhados por não terem conseguido proteger a cidade. Alguns polícias passaram a acreditar nas teorias sobrenaturais, convencidos de que caçavam demônio impossível de prender. Outros insistiam que era apenas criminoso comum, mas muito inteligente. Essas níveis enfraqueciam ainda mais a instituição. Enquanto isso, a polícia continuava desconfiada. Muitos cidadãos italianos acusavam
a policía de persecución injusta, enquanto outros reclamavam da falta de raciuda. O os dio contra as autoridades Grecia. No fim, a polícia não apenas falhou em capturar o Machado, falhou em proteger a confiança da cidade. Nova Orleans mergulhava em uma sensação de abandono, como se estivesse sozinha diante de inimigo invisível. O silêncio dos ataques não trouxe união a Nova Orleans. Pelo contrário, a cidade mergulhou em estado de divisão profunda. De lado, havia os que acreditavam que o Machado era homem comum, que ainda vivia entre eles. Talvez vizinho sorridente ou comerciante, aparentemente inocente, exercitara hospedia mes patrulhas. Mas investigações e prisões. De outro lado, muitos já estavam convencidos de que o Machado era ser sobrenatural, demônio que caminhava entre vivos e mortos. Para eles, nenhuma prisão seria capaz de contê-lo. A única defesa era a fé e o jazz, que continuava ecoando pelas ruas como uma oração coletiva. Essa divisão refletia-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Jornais competiam entre si, publicavam artigos racionais, descrevendo vedales investigativos, enquanto outros apostavam em manchetes sensacionalistas sobre demônios e maldições. Nas ruas, discussões acaloradas surgiam entre cidadãos. Brigas explodiam em bares, comuns chamando os outros de tolos por acreditarem em fantasmas, enquanto eram acusados de ingênuos por não verem a verdade. O Machado havia conseguido algo ainda mais perigoso do que espalhar medo. Ele dividir a cidade contra si mesma. A desconfiança, já existente entre imigrantes e nativos, agora era alimentada por uma guerra de crenças. Nova Orleans, mesmo sem novos ataques, permanecia refém do terror psicológico, como ao passar 2 meses, mesmo sem novos ataques. Nome voltou a ganhar força entre investigadores e jornalistas. Joseph Monfrey. Monfrey era criminoso conhecido em Nova Orleans, envolvido com chantagens, apostas ilegais e extorsões contra comerciantes italianos. Para muitos, ele parecia ser inquestionável, odiado pela comunidade, violento, e como se aventia casas de imigrantes. Sim, rumores diziam que muitas vítimas do Machado haviam se recusado a pagar extorsões a mão franca antes de serem atacadas. Essa coincidência fez com que ele se tornasse o principal suspeito em identificar-se. Já em Los Angeles, Monfrey foi assassinado pela viúva de uma das vítimas do Machado, que acreditava fermamente que ele era o responsável. Esse episódio orientou ainda a suspeita de que o verdadeiro assassino havia sido finalmente eliminado, ainda que pela justiça das pátrias Marios. No entanto, as provas contra ele eram frágeis. Nunca se encontrou ligação direta entre Monfrey e os ataques. Era sujo que fosse apenas criminoso violento entre tantos da Ococa. A suspeita final pairava sobre seu nome, mas nunca houve certeza. O que mistério do Machado continuava vivo, e talvez, por isso mesmo, tão poderoso depois do assassinato brutal de Joseph Monfrey. Algo curioso aconteceu. O Machado de Nova Orleans simplesmente desapareceu. Não houve novos ataques, nem cartas, nem pistas. O silêncio caiu sobre a cidade como véu pesado. Para alguns, isso significava que Monfrey realmente era o culpado, e sua morte havia encerrado o reinado de terror. Para outros,
O assassino ainda está vivo, mas havia decidido mudar de estágio ou abandonar os crimes. A polícia, aliviada, aproveitou o momento para declarar vitória, mesmo sem provas. Os jornais continuaram a publicar teorias, mas com o tempo, o interesse aposente a se dissipar. Nova Orleans lentamente tentou retomar sua vida normal. O desaparecimento presente nunca trouxe paz completa. Pelo contrário, alimentou Angle, mas o mistério, como criminoso tão usado simplesmente. Sem rastros, estaria ele vivo, escondido, ou teria sido de fato espírito que cumpriu sua missão e partiu? As famílias que sobreviverão nunca esquecerão. Algumas mantiveram portas reforçadas até o fim da vida. Outras contavam histórias escladas, avisando, durma cedo, ou o machado pode voltar. O desaparecimento não oncerou a lenda. Apenas a transformou em algo mas sombrio e eterno, como o passar dos anos. A ausência do machado não apagou sua presença. Pelo contrário, deu origem a inúmeras lendas urbanas que passaram de Putet, Juraçao, em Nova Orleans. Dizia-se que o machado Ang caminhava pelas ruas nas noites mais silenciosas, espiando pelas janelas, em busca de novas vítimas. Outros acreditavam que ele só apareceria quando as tais coisas se jazz, como se a música fosse o único escudo contra seu região. Histórias macabras eram contadas em bares e ao redor de fogueiras. Crianças cresciam ouvindo que, se não dormissem cedo, o machado viria buscá-las. Jovens se desafiavam a passar a noite em casas abandonadas, onde supostamente ele havia atacado. As versões variavam. Pontos juravam que o machado era imigrante vingativo. Outros, que era espírito do inferno. Houve até quem acreditasse que ele fosse vampiro, alimentando-se do sangue e do medo. Essas lendas mantinham viva a memória dos crimes, mesmo décadas depois. Nova Orleans, uma cidade já envolta em misticismo e voodoo, encontrou no machado mito perfeito para se somar ao seu imaginário sombrio. Assim, mesmo sem novos ataques, o machado nunca desapareceu de verdade. Ele continua vivo, na boca do povo e no coração amedrontado da cidade. Se há algo que sobreviveu ao terror do machado de Nova Orleans, foi o jazz. Durante os meses de medo, a música não foi apenas entretenimento. Tornou-se escudo coletivo, uma forma de resistência cultural e espiritual. De cada povo, os músicos lembravam da noite em que toda a cidade tocou jazz para afastar a morte. Esse episódio marcou a style como dos momentos mais singulares em que a música salvou vidas. Bandas como as de Buddy Bolden e Jelly Roll Morton, pioneiros do jazz, tornaram-se símbolos dessa resistência. Para o povo, o jazz não era apenas ritmo e improviso, mas uma arma contra as trevas. Mesmo quando os ataques cessaram, a tradição permaneceu. Em cada bar, em cada esquina do French Quarter, a lembrança era a mesma. Enquanto houver jazz, o machado não voltará. Assim, o assassino que tentou dominar a cidade com medo acabou, sem querer, eternizando a música que se tornaria a maior herança de Nova Orleans para o mundo. O jazz não apenas sobreviveu, ele floresceu, transformando dor em arte e medo em celebração. O caso do machado de Nova Orleans não ficou apenas nos jornais da cuca. Ele se transformou em parte da cultura popular, inspirando livros, músicas, peças teatrais e até plumas de rádio
nas décadas siguientes. Algunos escritores exploran o misterio como una metáfora do mal invisible que ronda todas as casinades. Otros criarán romances de terror inspirados na figura do machado como un ser sobrenatural. Nos anos 1900 suger. Compositores lanzarán músicas que fazían referencia ao assassino, sempre ligando o ao jazz como sua contraposição. A ideia de que a música salvou. A cidade se tornou lenda e inspiração para artistas. Mais tarde, no cinema e na televisão, o Machado seria retratado em filmes de horror e séries policiais, cada vez mais distante da realidade histórica e cada vez mais próximo do mito. Até hoje, turistas em Nova Orleans ouvem histórias sobre o assassino em tours noturnos pela cidade. Guias contam os ataques como detalhes macabros, o som distante de saxofones ecoa pelas ruas, lembrando a todos que o medo e a música an aram de maceios, dadas naquele perpulho sombrio. O Machado de Nova Orleans chegou marcas na história, mas também ajudou a criar uma das tradições culturais mais ricas e duradouras do mundo. O que Machado de Nova Orleans nunca foi capturado. Sua verdadeira identidade permanece um mistério até hoje para ambos. Ele foi apenas um assassino cruel que soube aproveitar o cacos da e colocar para espalhar medo. Para outros, foi uma entidade sobrenatural, um demônio que se alimentava da paranoia coletiva. O que se sabe com certeza é que, entre Isen Kufiaki Juyem e Isen Kufiaki Jurku, a cidade viveu dos períodos mais sombrios de sua história. Famílias italianas se isolarão em casas barricadas. Crianças crescerão com medo de sombras nas janelas. Polícias se dividirão entre ceticismo e superstição. E músicos transformarão suas melodias em armas contra o terror. O Machado nos ensinou algo sobre o poder do medo coletivo. Ele mostrou como uma cidade inteira pode ser dominada não apenas por crimes, mas pelo imaginário que cresce em torno deles. O que assassino não matou apenas suas vítimas, matou a sensação de sijagen, a confiança entre vizinhos, a fé na poesia, mas também viu autorlição, a resistência cultural. O jazz, nascido da mistura de culturas e sofrimentos, tornou-se o símbolo da esperança de Nova Orleans. Quando o Machado ameaçou a cidade, foi a música que uniu todos, transformando medo em dança, sangue em ritmo, terror em arte. Hoje, o mito do Machado continua vivo. É contado em tours, em livros, em filmes, em músicas, nicht como estalho de derrota, mas como lembrete de que, até nos períodos mais sombrios, a humanidade encontra formas de resistir, seja com fé, seja com cultura, seja com música. O Machado de Nova Orleans pode ter desaparecido, mas sua lenda permanece. E esta jazz continua a ecoar pelas ruas do French Quarter. Talvez, apenas talvez, a cidade continue protegida de sua sombra. Chegamos ao fim desta jornada pelo caso do Machado de Nova Orleans, assassino que nunca foi capturado, mistério que nunca foi solucionado, mas que deixou marcas profundas na cidade e em sua cultura. Mais do que criminoso, o Machado se tornou símbolo do medo coletivo. Ele mostrou como a violência pode se espalhar não apenas pelo fio de uma lâmina, mas também pelo poder da imaginação e da paranoia. Sua presença fantasmagórica dividiu comunidades, desafiou autoridades e transformou
A vida cotidiana é pesadelo. Mas também é importante lembrar que, em meio ao terror, nasceu algo maior. O jazz como resistência. A música, tocada noite em PC noite, não apenas afastou o silêncio mortal da cidade, mas também se transformou em herança cultural eterna de Nova Orleans. Até hoje, cada acorde tocado nas ruas do French Quarter é lembrete de que o medo nunca vence quando existe um erro. Se você gosta desta narrativa e quer ser-me histórias onde realidade e lenda se misturam, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Obrigado por acompanhar. E nunca se esqueça, o machado pode ter desaparecido, mas sua sombra ainda caminha pelas ruas da história